Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Só um momento, tá dando microfonia aqui. Já volto. Está dando microfonia para vocês? Não mais. Agora não. Respondam na mensagem. Eu não abri o áudio por causa da microfonia. Tá. Bom dia. Estão me ouvindo? Ainda estou dando microfonia para vocês? Bom dia, Alguém professor. Não, professor, tá de boa. Tá tudo bem. Não sei o que estava acontecendo. Eu não estou vendo no meu monitor. Desculpem pela demora.
já tem bastante gente aqui. Então já vamos começar a aula, tá? Vocês viram que eu coloquei um material lá, né, de verificação de frequência, mas aquilo lá é só para quem não vem nas aulas, tá? Para quem participa das aulas não precisa fazer aquelas atividades lá, tá bom? Essa aqui, alguns alunos que trabalham pediram para mim assistir as aulas em tempo real, então eu dei aquele material para os alunos fazerem, tá bom? Tá bom, professor. Tá? Querendo fazer, pode fazer também, mas é o material dos roteiros de estudo dirigido, tá? Não, nada mais que isso, né? Só que eles vão ter que fazer e entregar. Para quem não quer assistir às aulas, vai ter que fazer aquilo lá, tá? Se alguém daqui faltar às aulas e não quiser ficar com falta, também faz o respectivo material, me entrega e me avisa que está fazendo. Aí eu já cancelo a volta, tá? Se porventura algum dia vocês não puderem assistir a aula, tá bom? Só que me avisem daí quando for acontecer isso, tá bom? Ok, professor. Tá, então vamos continuar da onde a gente parou na aula passada, né? A gente terminou a unidade 3, que é a parte de potencial elétrico, né? Tá. Duas pessoas me mandaram dúvidas, né? Uma da lei de Gauss e uma de potencial elétrico, tá? Eu vou fazer as questões que me mandaram no final da aula, tá bom? Então, a gente tem o potencial elétrico na aula passada, né? E hoje a gente vai ver a parte de capacitância, tá? Essa parte de capacitância é uma parte já que vai na parte de aplicação do que a gente viu até agora, né? A parte de unidade 1, cargas elétricas e campos elétricos, né? A unidade 2, lei de Gauss, e a unidade 3, potencial elétrico, né? São unidades bem teóricas, né?
Agora, a unidade 4, que é a unidade de capacitância, e a unidade 5, que é a unidade de circuitos, né, já são mais aplicações do que a gente estudou até agora, tá? Então, vamos lá. Essa unidade 4 está dividida na definição de capacitores e capacitância, estratégia de cálculo da capacitância, isso é projeto de capacitores, combinação de capacitores, elétricos, microscópica de energia elétrica e de lei de Gauss. Tá? O que a gente viu até agora? Né? A gente viu a lei de Coulomb, né? A lei de força, né? A definição da lei de força eletrostática, a definição do que são cargas elétricas, os tipos de cargas elétricas. Depois a gente viu a parte de campos elétricos, que é o estudo da interação eletrostática através, como uma interação à distância, né? Onde cada partícula gera um campo elétrico em volta dela, né? No espaço em volta dela, e esse campo elétrico interage com outras partículas carregadas, né? Depois a gente viu a lei de Gauss, né? Que é uma estratégia para calcular o campo elétrico nas vizinhanças de algumas distribuições de partículas, né? E aí, na última aula, a gente viu o potencial elétrico, né? O potencial, ele é definido, ele é um campo, assim como o campo elétrico é um campo, né? Então, ele é uma modificação que se manifesta na vizinhança de cargas elétricas, né? Só que, diferentemente do campo elétrico, o potencial é um campo escalar, tá? Isso facilita muito a nossa vida na hora de fazer cálculos, tá? O potencial está associado com a energia potencial de um sistema de partículas carregadas, de um sistema de cargas elétricas, né? A energia potencial é uma característica de um sistema conservativo, né? Se eu tenho um sistema que é governado por forças conservativas, assim como um campo gravitacional ou um campo elétrico, né? A gente consegue associar um potencial a esse sistema. Nesse caso aqui, a gente está associando um potencial elétrico, né? E uma energia potencial a um sistema de partículas nesse espaço, né? Se existe uma região onde tem um campo elétrico e esse campo elétrico é conhecido, né? A gente consegue calcular o potencial elétrico em qualquer ponto no espaço onde existe esse campo elétrico usando essa definição aqui, tá? Por outro lado, se eu conheço o potencial elétrico em um espaço, né, uma região do espaço, conhecer esse potencial elétrico significa que eu tenho uma função que descreve esse potencial elétrico no espaço, né? Eu também consigo calcular as componentes do campo elétrico, né, do vetor campo elétrico, e assim obter o vetor campo elétrico, né? E a última coisa que a gente viu, né, que a energia potencial de um sistema de cargas elétricas pontuais é numericamente igual ao trabalho que é realizado para montar esse sistema, né? O que significa isso? Significa que se eu tenho inicialmente um sistema de cargas pontuais no qual essas cargas estão separadas a uma distância infinita uma da outra, o que significa estar separadas a uma distância infinita uma da outra? Significa que elas estão longe o suficiente uma da outra para que a interação eletrostática entre essas partículas possa ser desprezada, né? Então, a gente parte dessa situação inicial e monta o nosso sistema, arrastando ou levando as partículas até uma configuração final, né? E a energia potencial do sistema final é quanto trabalho foi necessário realizar para montar esse sistema, tá? Então, foi isso que a gente viu até agora. Agora a gente vai ver aplicações desse tipo de situação, né? Bom, a aplicação mais interessante disso daqui é, bom, a gente viu que a gente tem um campo conservativo, né? Conseguiu atribuir uma energia potencial elétrica a esse campo elétrico, né? A esse sistema, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa em fazer para fins práticos, né? É como é que a gente vai armazenar essa energia, né? Eu tenho uma nova fonte de energia.
Antes eu tinha energia potencial gravitacional, eu tinha energia cinética, eu tinha energia potencial elástica, no caso do sistema massa-mola, né? A energia potencial gravitacional a gente aprendeu lá em Física 2, que eu posso armazenar essa energia potencial, por exemplo, numa usina hidrelétrica, né? Armazenando água no reservatório dessa usina, né? E depois usar essa energia potencial gravitacional da água para gerar eletricidade, né? Gerar energia elétrica, né? Aqui, o nosso objetivo é o mesmo, né? Só que agora, ao invés de armazenar grandes quantidades de água numa represa de uma usina, a gente vai armazenar cargas elétricas, né? E armazenando cargas elétricas, né? Armazenar cargas elétricas significa pegar um conjunto de cargas elétricas, colocar elas colocar elas num material, né? Ou seja, carregar o material e deixar essas cargas lá, né? Então, eu tenho um sistema, eu estou montando de cargas elétricas, eu estou montando esse sistema. Quando eu monto o sistema, eu realizo trabalho. Esse trabalho é convertido em energia potencial elétrica, né? Essa energia potencial elétrica fica armazenada até o momento que for útil eu usar essa energia potencial elétrica, né? Quando eu quiser usar, eu uso, né? Né, quando tiver demanda, né? E os instrumentos que fazem isso, né, existem basicamente dois tipos de componentes que fazem isso, né? Um deles são as baterias, né? Pilhas, baterias, né? E o outro são os capacitores, né? Que é o que a gente vai estudar hoje, né? Aqui tem uma fotografia de capacitores, né? Existem capacitores de diferentes tipos, né? Então, esses capacitores aqui maiores, eles são chamados de capacitores eletrolíticos, né? Eles são feitos de aqui dentro tem duas folhas de um material parecido com papel alumínio, né? E essas folhas são separadas por um material isolante, né? E são enroladas, né? Você faz um rolinho assim e coloca lá dentro e tem óleo mineral, né? Esse capacitor azul aqui, esse daqui, esses outros aqui também, todos eles são feitos assim, né? São esses capacitores, quando aquelas lâmpadas fluorescentes, elas estragam, né? Elas queimam, né? E dá aquele cheiro ruim, isso é porque esses capacitores aqui, eles estouraram, entraram em curto-circuito, né? Aqui tem outros capacitores, que a gente chama de capacitores cerâmicos, né? Eles são duas plaquinhas de material, feitas de duas placas de material condutor, né? Aqui dentro, separados por material cerâmico, né? Que é usado para fazer o isolamento dessas placas, né? E esses dois aqui de metal, né? Isso é o que a gente chama de capacitores variáveis, né? Esses capacitores variáveis, eles são muito usados aqueles rádios e TVs antigos que você precisava ficar girando um botãozinho lá para fazer a sintonia, né? Quando você gira aquele botãozinho para fazer a sintonia da estação de rádio, você está girando isso daqui, esse pino aqui, e aí você está mudando a configuração entre essas placas do capacitor que aparece aqui, né? E aí você está, à medida que você vai gerando isso daqui, vai gerando um potencial elétrico diferente, né? E tem um outro sistema eletrônico lá dentro que vai fazer a sintonia, né? Então, à medida que você vai gerando aqui, você vai mudando as configurações desse capacitor, por isso que ele é chamado de capacitor variável, e você vai pegando, sintonizando em diferentes estações. A gente vai ver isso daqui no penúltimo capítulo de Física 3, a gente vai ver como se constrói esses receptores, tá? Usando esses capacitores variáveis, tá? Então, é isso que a gente vai estudar hoje, capacitores, né? A principal aplicação deles são fontes de energia de sistemas eletrônicos, né? Mas eles são diferentes do que baterias, né? Do que pilhas. Em geral, uma bateria, você carrega ela e você vai descarregando ela lentamente, né? Isso está associado com a própria constituição dessa bateria. Se você ligar
sistema muito potente, né, ela vai descarregar mais rápido, né? Se você conectar um sistema de baixa potência, vai descarregar mais devagar, né? Esses capacitores aqui, que a gente vai estudar hoje, eles têm uma propriedade que eles são capazes de largar energia muito rápido, tá? Você consegue armazenar uma quantidade enorme de energia neles e você também consegue liberar essa energia num intervalo de tempo muito pequeno, né? Uma das aplicações mais antigas, assim, desses capacitores não sei se vocês lembram, provavelmente vocês nem viram isso, vocês são jovens. Antigamente tinha lâmpada, tinha máquinas fotográficas que usavam flash, né? Uma máquina com filme da Kodak, né? E tinha um flash lá que disparava uma luz, né? É semelhante ao flash do celular, só que essa luz ela era alimentada por um capacitor, como esses aqui. Né? Aí cada vez que você usava aquele flash, ele queimava. Né? Tá? Bom, então como é que o capacitor armazena energia? Né? Como eu falei para vocês, ele acumula cargas elétricas em um espaço restrito. Né? E para acumular essas cargas elétricas nesse espaço é necessário que seja realizado trabalho, né? É esse trabalho que é convertido em energia potencial eletrostática para montar o sistema. Bom, quem realiza esse trabalho, né? Normalmente é o dispositivo que está sendo usado para fazer o carregamento do capacitor. Na maioria dos casos, esse trabalho é executado pela bateria que está carregando esse capacitor, né? Bom, mas vamos definir o que é um capacitor, né? Então, na verdade, é um sistema bem simples, né? São dois condutores isolados entre si, né? E separados por uma determinada distância d, né? Então, sempre são dois condutores, eles são isolados entre si, né? Então, é mais ou menos essa situação aqui. Observem que esses dois condutores eles têm formas diferentes, tá? Então, quaisquer dois condutores separados entre si, né, podem ser usados para montar um capacitor, né? A separação entre eles tem que ser feita por um material isolante. Por enquanto, a gente vai assumir que não tem nada na região entre as placas, né? Que é apenas vácuo, ok? Na verdade, funciona melhor se tiver um material isolante aqui no meio, né? Mas, para facilitar o nosso trabalho inicial, a gente vai considerar que não existe nada, que existe apenas vácuo na região entre as placas desse capacitor, né? Isso é uma boa aproximação, né? Se a gente considerar que o vácuo, para esses fins aqui, o vácuo e o ar se apresentam, têm propriedades bem semelhantes, né? São coisas completamente diferentes, mas no caso do comportamento eletrostático, eles são semelhantes, né? O ar é rarefeito, né? Tá? Então, isso vai gerar, porque tem propriedades elétricas bem semelhantes aqui para esse caso, tá bom? Para essa aplicação, tá bom? Bom, então, você tem esses dois condutores separados entre si e isolados, né? Então, os dois condutores são carregados com cargas de mesmo modo e sinais opostos, né? Então, num desses condutores você coloca uma carga positiva, mais que, e no outro você coloca uma carga negativa, menos que, ok? Essas cargas são iguais em modo, tá? E sempre uma é positiva, a outra negativa. Então, para ser um capacitor, precisa ter a mesma carga nas duas placas. As placas não precisam ter a mesma forma, mas elas precisam estar carregadas com a mesma quantidade de carga elétrica em módulo e sinais opostos, tá bom? Bom, para caracterizar um capacitor, a gente usa uma quantidade física que a gente chama de capacitância do capacitor, ok? A capacitância de um capacitor é a constante de proporcionalidade entre a carga elétrica armazenada nas placas do capacitor e a diferença de potencial a qual as placas estão submetidas, né? Então, bom, o que a gente sabe? Em uma situação como essa aqui, duas placas condutoras carregadas, aqui eu vou ter um potencial V+, né, nessa placa aqui,
vou ter um potencial V+, nessa placa aqui eu vou ter um potencial V-. Então, entre essas duas placas, existe uma diferença de potencial que aqui a gente vai chamar simplesmente de V, né? Não vai chamar de ΔV, tá? Então, diferença de potencial entre as placas do capacitor, a gente vai chamar de V, né? Então, a constante de proporcionalidade C, okay, entre a carga armazenada nas placas e a diferença de potencial é o que a gente chama de capacitância. Então, a capacitância ela é definida para cada capacitor como sendo a quantidade de carga que é possível armazenar nesse capacitor quando ele é submetido a uma determinada diferença de potencial, certo? A capacitância ela é uma propriedade do dispositivo, né? A gente mede a capacitância através dessa relação, carga-diferença de potencial. Mas, como a gente vai ver mais adiante, ela depende apenas das propriedades geométricas do que o capacitor é constituído e do meio onde esse capacitor é constituído, né? Então, a capacitância não depende da diferença de potencial, nem depende da carga elétrica armazenada. Isso daqui é apenas uma forma da gente calcular a capacitância de um capacitor. Ela é uma propriedade do capacitor, né? A unidade no Sistema Internacional de Medidas para Capacitância, então, é uma unidade de carga por unidade de diferença de potencial, né? Coulomb por volt, a gente designa isso pelo F maiúsculo, né? E essa unidade é chamada de Farad, tá? Em homenagem ao físico Michael Farad, né? Que foi um dos grandes nomes do eletromagnetismo, tá bom? Quase tudo que a gente está estudando até agora, na verdade, foi o Michael Faraday que fez, né? Em homenagem a ele, a unidade de capacitância é o Farad, tá bom? Tranquilo, até aqui. O que é um capacitor, então? Quaisquer duas placas condutoras com cargas de mesmo modo e sinais opostos, separados entre si, tá bom? Isso constitui um capacitor, né? Bom, o caso mais simples que a gente vai considerar, e a gente vai considerar bastante aqui, é o que a gente chama de um capacitor de placas paralelas, né? Então, são duas placas planas, paralelas, né? Elas têm uma área superficial, ok? Né? São separadas entre si a uma distância d. Em geral, a gente quer distâncias d pequenas, né? Aqui você coloca uma carga positiva, mais que. Aqui você coloca uma carga positiva, menos que. Importante, a gente vai se referir como a carga armazenada no capacitor simplesmente como sendo a carga Q, né, do capacitor, ok? Uma carga Q de 10 coulomb, de 10 microcoulomb, ok? Mas tenham em mente que isso significa que uma das placas do capacitor está com a carga positiva desse valor e a outra está com a carga negativa nesse valor, tá bom? Bom, aqui tem uma configuração esquemática, né? Então, se você coloca uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, tá? Positivo na placa de cima, né? Negativo na placa de baixo, né? A configuração das linhas de campo na região entre essas placas é mais ou menos essa, né? As linhas são aproximadamente paralelas, né? E com uma separação que é aproximadamente constante entre elas, nessa região mais central, né? E nas bordas do capacitor, né? Acontece o que a gente chama de efeitos de borda, né? O campo elétrico vai se tornando um campo não uniforme, né? Então, aqui você tem as linhas de campo elétrico, ok? E a energia armazenada no capacitor está associada com esse campo elétrico aqui, tá bom? Como é que a gente faz para armazenar essas cargas elétricas nas placas do capacitor, tá? Importante, aqui no meio tem vácuo ou algum outro material isolante. Por enquanto, a gente vai assumir que tem vácuo na região entre as placas do capacitor, ou seja, não tem nada, tá? Como é que a gente faz para depositar essas cargas, né? E essas placas são de material condutor, isso é importante, tá bom? Senão você não consegue carregar ele facilmente, ok?
Então, para carregar, para depositar essas placas, né, essas cargas nas placas, a forma mais fácil é conectar, através de um fio de cobre mesmo, essas placas, né, aos terminais de uma bateria, né, uma bateria ou uma fonte de tensão, né, qualquer, né? Então, o que vai acontecer? Né? Aqui está o terminal positivo da bateria, o terminal negativo da bateria, né? Quando essa chave aqui for fechada, o que acontece? Né? No terminal negativo da bateria, a gente tem excesso de elétrons, ok? Né? O que vai acontecer? Esses elétrons, quando essa chave for fechada, né? Deixa eu desenhar na outra página. Okay. Desenhar aqui que fica mais fácil, né? Você tem a bateria aqui. Essa bateria tem um terminal positivo. Tem um terminal... Sim? Uma dúvida a posição das placas, elas sempre irão obedecer essa mesma forma que o senhor colocou, positivo, negativo, pode ser o contrário? Como assim? Em cima, embaixo aqui? Sim, a posição das placas, necessariamente ela obedece essa ordem? Ou pode... Você sempre precisa ter uma placa com carga positiva e uma com carga negativa. Né? Essa precisa ser a configuração do sistema. Né? É isso que constitui um capacitor. Isso está na definição do capacitor. Uma placa condutora positiva e uma placa condutora negativa. Né? Agora, a forma como essas placas são arranjadas, tanto faz. Né? Você tem as configurações mais variadas possíveis, mas sempre é uma positiva e uma negativa. O formato delas, a forma como elas estão dispostas pode mudar, mas sempre é uma com carga positiva e a outra com carga negativa. Paralelas também, né? Não, necessariamente. A gente já vai ver. Na maioria dos casos, sim, porque sempre que for possível, sim. As placas são paralelas por uma questão técnica. Né? É mais fácil de fazer placas paralelas e é mais fácil calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Mas isso não é um requisito. Né? Você pode pegar, sei lá, 2 pedaços de papel alumínio, assim, amassar eles, deixar eles de formatos completamente irregulares, conectar numa bateria, carregar eles, vai virar um capacitor. Vai ser difícil calcular a capacitância dele, né? Mas vai ser um capacitor. No caso, aqui a gente começa com placas paralelas porque é mais fácil de calcular, só por isso. Certo? Mas você entendeu que eles podem... já vou adiantar, então, algo aqui que a gente vai ver depois, né? A gente vai ver como calcular a capacitância. Depois pode ser um capacitor cilíndrico, né? Eu aposto que todos vocês têm capacitores cilíndricos ou já tiveram capacitores cilíndricos na casa de vocês, né? Aonde? No fio de TV. Sabe o cabo coaxial de TV? Aquele cabo branco, redondo, que tem um pininho no meio, né? Aquilo é um capacitor cilíndrico, tá? Pode ter capacitor esférico, enfim, os capacitores podem ter a forma que for. A única exigência é que sejam de placas condutoras e que uma placa esteja com carga positiva, a outra com carga negativa e que elas estejam isoladas entre si. Bom? Bom, mas vamos voltar aqui ao processo de carregamento de um capacitor. Então, você tem um terminal positivo, ok? E aqui você tem o seu capacitor de placas. Tentar desenhar aqui, mas eu não sou muito bom nisso. Okay. Okay, então, o que você tem? Aqui você tem uma determinada distância entre as placas, né? Essas placas têm uma área A, ok? Bom, e aí o que você faz? Você pega um fio de cobre, né? E conecta aqui. Opa, o que aconteceu aqui?
Aqui você pega um fio de cobre e conecta aqui, certo? Você conecta um outro fio aqui embaixo. Bom, o terminal negativo da bateria, né, inicialmente não tem carga nessas placas aqui, né? Então, o que acontece? Você conecta esses condutores, né, essas placas aqui. Então, o que acontece? Aqui no terminal negativo da bateria, você tem um excesso de elétrons, né? E aqui você tem um condutor. E aqui esse fio também é condutor. Então, o que acontece? Você tem um excesso de elétrons, né? E você tem... Desculpe. Quando você conecta ali, o que vai acontecer? Esses elétrons vão passar a se mover até o condutor e vão começar a ser depositados nessa placa aqui, tá? Aqui em cima o que acontece ao contrário, você tem um condutor, né? Aqui tem um excesso de carga positiva, né? E um condutor o que é? É um material, né? Normalmente com cargas livres, né? Então você tem elétrons com liberdade para se mover no condutor. Então o que vai acontecer? Se aqui o fluxo é nessa direção dos elétrons, aqui o fluxo corre na direção oposta, né? Os elétrons vão fugir desse condutor e vão tentar ir para a bateria. Bom, mas se esse condutor estava inicialmente neutro, né, o que vai acontecer com ele? Que ele vai ficar com excesso de carga positiva. Ok? Tá? Bom, o que acontece? Então, aqui tem um excesso de carga negativa, um excesso de carga positiva, vai se formar um campo elétrico na região entre essas placas. Tá? Bom, esse campo elétrico, né, as linhas de campo elétrico, elas vão ser aproximadamente paralelas na região entre as placas. Tá? Então, se forma um campo elétrico nessa região aqui, né? E vai se formar uma diferença de potencial entre as placas V. Tá? Essa diferença, então, esse processo aqui de fluxo de elétrons, né, da bateria para a placa negativa, do terminal negativo para a placa negativa e da placa positiva para o terminal positivo do capacitor, por quanto tempo ele vai continuar? Ele vai continuar até que o terminal da bateria e essa placa do capacitor estejam no mesmo potencial, que é o potencial do terminal negativo, e até que a placa positiva do capacitor esteja no mesmo potencial positivo, né, da bateria. O que isso significa? Significa que não existe mais diferença de potencial, né, aqui em cima, entre o terminal da bateria e a placa positiva do capacitor, e não existe mais diferença de potencial aqui embaixo, né? Então, se essa bateria aqui for uma bateria de 9 volts, isso significa que quando esse capacitor está completamente carregado, tá? Também foi colocado a diferença de potencial entre as placas do capacitor também é de 9 volts, ok? Bom, e aí você vai ter que existe uma quantidade de carga nesse capacitor que é igual a capacitância vezes a diferença de potencial, nesse caso de 9 volts, certo? Tá? Então, a ideia é assim, através de uma bateria ou de uma fonte de tensão, né? A bateria tem dois terminais, um positivo e um negativo, lembrando que o terminal positivo é o de maior potencial e o negativo é o de menor potencial. Quando o circuito é fechado, os elétrons começam a fluir da bateria até as placas, até que elas tenham entre si a mesma DDP que os terminais da bateria, né? Então, é o que eu falei. Esse fluxo de elétrons ocorre até que a diferença de potencial nas placas seja igual à diferença de potencial entre os terminais da bateria, né? Quando isso acontece, significa que não existe mais diferença de potencial entre a placa e o terminal da bateria, né? Então, as placas estão no mesmo potencial que a bateria. O campo elétrico se torna nulo nos fios, né? E aí termina o fluxo de elétrons e o capacitor está completamente
carregado, ok? Então, é isso que acontece. Tranquilo? Né? Bom, vamos olhar para uma outra situação aqui. O mesmo processo. Acho que meu computador travou aqui. Só um momento. E, povo, meu computador travou aqui, eu vou ter que reiniciar, tá? Não sei o que aconteceu, não. Acho que é algum problema com o meu monitor auxiliar. Tá. Vou reiniciar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Conversar sobre alguma coisa? As pessoas que me mandaram dúvidas no e-mail ainda estão com as dúvidas no e-mail? Ainda estão? Estão me ouvindo? Sim. Meu computador travou completamente, vai demorar uns 5 minutinhos, tá? As pessoas que me mandaram dúvidas ainda estão com dúvidas? As dúvidas persistem? Acho que o computador está ligado há umas 2 semanas sem desligar, aí eu resolveu travar na hora da aula. Vocês viram que eu registrei as faltas de vocês lá? Dei uma conferida se eu não dei falta para alguém. Uma pessoa já me mandou e-mail, né? Não marquei faltas equivocadamente para alguém. Se tiver algum equívoco, vocês me avisam, tá? Tá bom, professor? Ok, prof. Não sei se vocês já olharam, né? Eu ainda não olhei. Tá no CGCAD lá já. Vocês estão gostando das aulas em modo remoto ou está muito ruim? Está tranquilo? Está semelhante com as aulas presenciais? Pra mim tá tranquilo. Tá? Eu prefiro a distância. Quem que está falando? Priscila? Priscila. Você prefere a distância por quê, Priscila? Ah, só pelo trabalho de não precisar sair de casa já é bom.
Você se adaptou bem a fazer as coisas em casa? Sim, tipo, estudo todos dentro dos horários, né? Que está estipulado. Sim. Eu acho que eu perguntei isso na outra turma que eu dou aula também. Boa parte das pessoas estão preferindo o modo remoto das disciplinas, né? Claro que tem coisas que não dá para fazer, que nem disciplinas experimentais, essas coisas, né? Mas a gente aprendeu a gostar, eu acho, do modo remoto. Tem alguém que está odiando isso daí? O modo remoto, que prefere muito campus? Eu prefiro ir para a faculdade. Ah, foi a Nayara que falou isso? Isso. Tá. Por que você prefere a faculdade, Nayara? Eu acho que, assim, a rotina, por mais que a gente tenha a mesma rotina, ela sempre vai mudando. E a interação com os colegas, professores, é bem maior. Então, eu acho que eu senti muita falta disso no remoto. Com mais interação com os colegas ou com os professores? Isso. Ir para o campus também. Acaba sendo um pouco mais cansativo pelo fato do deslocamento e tudo mais, só que eu acho, assim, que a vivência é melhor. Eu não sei explicar. Sim, isso eu concordo. Tipo, em parte eu concordo com você. Existe a vida a formação de vocês, a universidade, a formação acadêmica de vocês não é só aprender disciplina, né? Aprender conteúdo, né? Existem outras coisas que vocês acabam aprendendo muito no campus, né? Entende? Imagina você sair daqui, passar 5 anos fazendo um curso de engenharia completamente à distância e depois ser largado dentro de uma indústria, né? Então, tem coisas que realmente o contato é importante, né? Em relação aos professores, o problema é que vocês são muito tímidos, né? Vocês não abrem a webcam, vocês não conversam com os professores, né? Praticamente a gente tem que obrigar vocês a conversarem, né? Mas isso também é uma questão de se acostumar, né? Pelo menos aqui alguns já conversam, né? Depois de, acho que são 4 semestres já, né? Em EAD. Foi o RAENF, 2 módulos, o RAI, módulo do primeiro semestre e agora, né? Então, agora estou percebendo que os alunos estão um pouco mais comunicativos, bem menos do que a gente gostaria, mas ainda estão. Pelo menos estão. Você ia falar alguma coisa, Douglas? Ou mais alguém ia falar? Não, era só a questão do laboratório mesmo, que ficou um pouco complicado mesmo, mas tirando isso. Eu acho o ambiente da faculdade bem mais fácil para concentração. Em casa tem muitas coisas que dispersam, barulhos e essas coisas, e acaba complicando um pouco. Quem está falando? Tainara. Precisa ter uma estrutura em casa, né? Não só estrutura de equipamento, né? Computador, essas coisas, mas também o ambiente, né? Principalmente disciplinas mais que envolvem cálculo, essas coisas, né? Você precisa de uma concentração muito grande para aprender, né? E aí, dependendo de como é a casa da pessoa, se tem crianças pequenas, dependendo da região que a pessoa mora, né? No semestre passado aconteceu de ter construção do lado do prédio onde eu morava, né? Então, foi um dos motivos de eu não dar aula por videoconferência no semestre passado, né? Não ia ter como. Eu começava a trabalhar às 7h da manhã, começava a bater do lado do prédio, né? Tem que fazer como dar aula, né? Então, tem todas essas questões, né? Então, mas vocês estão indo melhor ou, em geral, o desempenho de vocês está sendo melhor do que no presencial ou as notas estão sendo piores? Depende muito da matéria, né? Depende. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que não tá a mesma coisa porque depende muito da matéria. Uhum. Matéria que eu consigo ir melhor, tem matéria que vai mais ou menos. Entendi.
Mas os professores de vocês estão tendo que, ou é só na física que os professores estão tendo que encontrar outras formas de avaliar, não só prova, ou a maioria está fazendo prova mesmo? Prova e um trabalho, normalmente. 1 ou 2 trabalhos por semestre. Entendi. E a biblioteca? A minha biblioteca está funcionando direitinho para vocês? Os livros específicas da engenharia tem bastante? Ou fica a deseja, tipo, não estão disponíveis os livros de vocês? A biblioteca é horrível. Mas, tipo assim, alguns, os básicos tem, né? Alguns o professor pega e já pegam em cima do que tem. Mas falta bastante conteúdo, sim. Entendi. Tanto na física como na presencial. Entendi. Tanto na física quanto na online. É que tem livros que tem lá no formato físico, né? Mas não tem no digital, né? Bom, vou aproveitar que eu parei, que eu interrompi a aula, né? Fazer a chamada de vocês. A gente já volta. Hoje é dia 24, né? Bom, vamos lá fazer a chamada, então. Aline Beatriz. Ana Carolina. Presente. Obrigado. Beatriz dos Santos. Presente, professor. Ok. Caleb. Presente, professor. Ok. Cleisla. Cleisla está aí? Não. Crislaine. Crislaine. Presente, professor. Ok. Douglas. Está aí. Presente. Emily. Presente, professor. Emily. Onde? Não vi Emily. Achei. Eu tô sem webcam hoje. Não, tudo bem, eu já vi só onde você está. Felipe. Felipe está aí? Flávia.
Ok. Flávia, está sem voz e sem vídeo. Gabriela. Presente. Oi, Gabriela. Bem. Oi. Ó, a Gabriela não escuta nada do que acontece na casa dela, né, Gabriela? Não, aqui tô trancada. Não, por causa do... Ah, do fone também aqui. Pode cair o mundo lá fora que eu tô... Tá bom. Yasmin? Presente. Ok, Yasmin. Isabel? Presente. Ok. Ítalo? Jorge? Presente. Ok. Juan? Juan tem? Ok, Juan. Sem áudio também. Júlia? Presente. Obrigado. Larissa? Larissa, não? Lívia? Está aí. Presente. Nayara? Presente. Ok. Natália? Oi, Natália. Oi, professor. Natiele? Presente. Olá. Pedro Henrique de Oliveira? Não. Pedro Henrique dos Santos? Pedro Hideki Noda? Priscila? Presente. Okay. Já vi, obrigado. Rafaela? Rafaela, não? Stephanie? Presente. Onde? Oi, Stephanie. A Stephanie tirou dúvida comigo na aula e eu acabei dando falta para ela na aula, que ela tirou dúvida para mim e comigo, tá? Então, vocês verifiquem lá se eu não registrei faltas erradas para vocês, tá bom? Ô, professor, eu vi isso no meu, ia te falar. Dia 5, eu assisti a aula, mas tá lá que eu tô com falta. Ana, me manda um e-mail, tá? Se eu não remover a falta, você me manda outro e-mail, tá? Tá bom, eu vou mandar. Tá, por que eu estou dizendo, às vezes vai demorar para eu entrar no CGCAD e fazer, eu tento fazer pelo menos uma vez por semana, mas eu não entro todo dia lá, porque o FGD, ela está com... é um rolo para entrar lá, tem que instalar um programa e fazer umas coisas, então eu só entro de vez em quando, tá? Então, se eu esquecer, me manda um e-mail, tá? Você também, Steph, você já mandou. Se eu esquecer, né, se passar 5, 10 dias e eu não remover a falta lá, você me manda outro e-mail, tá bom? Ou me avisa durante a aula, tá? Tainara? Presente. Tiago? Presente, professor. Ok. Você é o Tiago Alves ou o Tiago de Lima? Alves Garcia. Alves Garcia. Tiago de Lima? Presente. Vinícius? Presente, professor. Onde está Vinícius? Ah, tá. Okay. Vitor? Presente, professor. Sem câmera aqui. Wallace? Presente, professor. Onde está o Wallace? Aqui. Acho que a internet está meio ruim, não sei se está aparecendo. Achei. De boa. Obrigado. Isso. Vender. Não? Tá bom. Às vezes o Pedro Henrique está me mandando mensagem aqui. Professor, eu tive que sair e entrar, eu não estava conseguindo ativar o microfone Deixa eu só porque eu deixo bloqueado aqui em cima e eu não estava conseguindo desbloquear, não. Não tem problema, Pedro. Acontece.
Pedro Henrique Brioli, né? Às vezes, nas faltas que eu registrado errado é isso, né? Tipo, o cara demora para responder, aí eu marco falta aqui na minha tabela, depois quando eu vou ir, depois eu esqueço de fazer. Às vezes eu vou acostumado a marcar presença, né? E aí eu marco falta em vez de marcar presença, por isso que sempre confiram, e se eu marcar errado, só me avisem, tá? Juan, tá aí também? Juan. Doze, 18, você tá com falta, tá? Manda e-mail, Juan. Juan, tá. Quem mais que respondeu atrasado? Flávia. Ok. Tá, deixa eu só conferir aqui. Para quem que eu dei falta hoje? Aline, Cleisla, tá aí? Não. Não, né? Felipe Juan, Ribeiro, Ítalo, Larissa, Pedro Henrique dos Santos, Pedro Noda, Rafaela e o Wender, sei lá como pronuncia isso aí, o nome dele, tá? Só esses. Ok, tá? Então, voltando aqui, aquele desenho que eu tinha feito desapareceu. Eu estou compartilhando a tela, não, né? Okay, tá. Então, aquele desenho desapareceu, mas vocês entenderam o processo de carregamento, né? Então, vamos entender agora de onde vem a energia armazenada nas placas do capacitor, né? Então, vou desenhar de novo as placas aqui, né? Então, imaginem a seguinte situação, tá? Eu tenho uma... Tá difícil de desenhar aqui. Eu tenho a impressão que essa minha caneta, ela descalibra toda vez que eu uso, que eu desligo esse computador, essa caneta, eu estou achando que ela descalibra, não sei por quê. Tá, então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um capacitor aqui. Não está dando certo esse desenho. Tá, vou desenhar uma placa do capacitor aqui e outra placa do capacitor aqui, tá? Então, tem um fio conectado aqui, né, no terminal, vamos dizer que é o terminal positivo da bateria, um outro fio conectado aqui
no terminal negativo da bateria. Então, eu vou pegar, inicialmente, tá? Vou desenhar esse fio aqui como se ele fosse macroscópico, tá? Né? O que acontece? Você tira um elétron daqui e deposita esse elétron aqui, né? Então, você vai ter uma carga elétrica negativa aqui, certo? Como não tinha nenhuma carga nessa placa, né, em excesso, né, para transportar a primeira placa, né, a primeira carga negativa, daqui para lá, né, essa primeira aqui, não foi realizado nenhum trabalho, né? Agora, se você tiver uma carga, depois que você colocou a primeira carga negativa aqui, né, para você pegar uma segunda carga negativa e levar ela para cá, dentro do fio, né, do condutor, o que vai acontecer? Né? São duas cargas negativas, certo? Então, essa carga negativa ela gera um campo elétrico em volta dela, certo? Né? Então, dentro do condutor, esse campo elétrico, né, ele vai ter essa orientação, ok? Quando você vai transferir a segunda carga da bateria para a placa do capacitor, né, o que vai acontecer? Você vai ter que deslocar essa carga, okay, por uma distância aqui que eu vou chamar de L, certo? Bom, mas essa carga elétrica negativa, então vai ter uma força atuando sobre essa carga elétrica, né, para mover ela no sentido oposto. Então, essa partícula que já foi colocada na placa do capacitor tende a repelir as outras partículas que estão na bateria e querem se deslocar até o capacitor, né? Então, o resultado disso daqui é que, para carregar o capacitor, um trabalho, né, que é igual a carga, né, é necessário executar um trabalho, né, que é igual a força a qual a partícula está submetida, né, força vezes esse deslocamento, né? Então, quanto mais cargas você vai colocando na placa do capacitor aqui, mais difícil fica transportar novas cargas da bateria até as placas do capacitor, né? Então, toda vez que você deposita uma carga elétrica na placa do capacitor, okay, fica mais difícil depositar novas placas. Por falar mais difícil, significa que maior vai ser o trabalho executado para levar novas cargas até a placa do capacitor, né? E à medida que esse capacitor vai carregando, né, o campo elétrico aqui dentro vai se formando, certo? Né? E esse trabalho que é executado para levar as cargas da bateria até a placa do capacitor é convertido em energia potencial elétrica associada com esse campo elétrico, né? Então, é assim que a gente armazena energia nas placas do capacitor. Um agente externo, né, que no caso é a nossa bateria, vai executar trabalho sobre as cargas elétricas, né, para deslocar essas cargas da bateria até o capacitor. Esse trabalho, ele é convertido em energia potencial elétrica armazenado no campo elétrico que é formado entre as placas do capacitor. Tranquilo? Todo mundo entendeu qualitativamente como se dá esse processo? Como a gente calcula a capacitância, né? Então, vamos começar. Existe uma regra, né? Uma receita de bolo para a gente calcular a capacitância de um capacitor, né? Dado diferentes formas desse capacitor, né? Então, vamos lembrar da definição da capacitância. Capacitância, né, ela é calculada, né, como sendo a razão entre a carga elétrica armazenada nas placas do capacitor e a diferença de potencial entre as placas do capacitor, né? Então, para calcular a capacitância do capacitor, a gente assume que o capacitor está carregado com uma carga elétrica Q, né?
estar carregado com a carga elétrica Q significa que uma das placas tem uma carga positiva, a outra placa tem uma carga negativa, né? Bom, o segundo passo, a gente usa a lei de Gauss, né, que a gente estudou há 2 unidades atrás, né, para calcular o campo elétrico na região entre as placas do capacitor, certo? Então, o que é a lei de Gauss? A lei de Gauss me diz que o fluxo de campo elétrico é proporcional à carga elétrica envolvida pela gaussiana, né? Então, ε0 vezes a integral superfície de E escalar de A igual a carga envolvida, né? Então, sempre deve ser feito dessa forma, tá? Isso é uma definição, né, de como calcular a capacitância. A gente vai traçar a nossa superfície gaussiana envolvendo apenas a placa positiva e a região interna do capacitor, né? Então, a gente vai envolver as cargas que estão aqui na superfície interna da placa positiva do capacitor com uma superfície gaussiana, né? Então, está traçado aqui, né? Por que a gente vai fazer assim? Se a gente envolvesse as 2 placas do capacitor, a carga envolvida líquida seria 0, certo? Né? Se eu traçasse uma gaussiana envolvendo as 2 placas do capacitor, né? Porque esse tem carga mais Q, essa tem carga menos Q, a carga líquida envolvida seria 0. Então, essa superfície gaussiana sempre envolve a placa positiva do capacitor, correto? Tá? Bom, então a carga envolvida é a carga positiva. Tá? Então, a gente usa a lei de Gauss para calcular o quê? Qual que é o campo elétrico nessa região aqui, né? Em geral, o campo elétrico é uniforme na região entre as placas do capacitor. Okay? Então, da lei de Gauss, sai uma expressão do campo elétrico na região entre as placas, né? Sai o campo elétrico. Usando essa expressão para o campo elétrico, a gente vai calcular a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Essa diferença de potencial, vamos levar a definição. A diferença de potencial entre um ponto final e um ponto inicial é o negativo da integral desse ponto inicial até o ponto final de E escalar de S, né? Aqui, uma regra importante. A gente vai resolver essa integral, tá? Sempre partindo da placa com carga negativa para a carga com placa positiva, tá? Isso é uma regra de cálculo, deve ser feito dessa forma. Por que a gente vai fazer isso, né? Bom, peguem essa situação aqui, por exemplo, né? O campo elétrico está ilustrado por essas linhas azuis, certo? Então, elas estão aqui no sentido de I, né? Mais I. A minha integral, né? Então, ds, naquela situação aqui, vai ser um ds, né? Da negativa para positiva. Então, está no sentido negativo do meu eixo x, né? Se eu usar esse sistema de coordenadas, né? X, y, z, né? Então, essa linha verde aqui, que significa o ds, né? Está na direção de menos i. Então, quando eu resolver este produto escalar, eu vou ter menos a integral da placa negativa até a placa positiva. O campo elétrico está na orientação de I, escalar ds, né, na menos I, né? Então, menos aqui vai dar menos, com esse menos aqui vai dar mais, certo? Vai desaparecer o sinal de menos aqui da frente, né? Então, essa integral aqui se reduz a simplesmente o módulo do campo elétrico vezes ds, tá bom? Ok? Então, usa a lei de Gauss, traçando uma superfície gaussiana que envolve as cargas elétricas positivas, ou que envolve completamente a placa com cargas elétricas positivas, né? Daqui sai uma expressão para o campo elétrico, ok? Ou para a carga elétrica em função do campo elétrico, né? Usa a expressão do campo elétrico para calcular a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Ok? Tá? Bom, fazendo isso, depois você joga o valor da carga e da diferença de potencial que você calculou nessa expressão aqui e
obtenho a capacitância desse capacitor. Tranquilo? Vamos para um exemplo? Tá? Bom, vou pegar a gente sempre vai começar com um capacitor simples, né? Então, esse daqui é um capacitor de placa. Tem uma área A. Aqui estão as cargas positivas. Certo? Tem uma carga aqui. Aqui tem uma outra placa. Né? Por simplicidade, a gente vai considerar que essa placa tem a mesma área superficial, né? Elas são simétricas, essas placas, e tem cargas negativas Q, né? Vou chamar de menos Q aqui, mais Q, né? Existe, então, uma separação, né? Vou chamar a separação entre as placas aqui de uma distância D, né? E elas têm uma área superficial A, ok? Quando o capacitor estiver carregado, né? Vai ter uma diferença de potencial V, né? Professor, você deixa ele apresentar. Eu parei de apresentar? Faz Essa tempo? internet lá travando e caiu. Voltou a apresentação ou não? Não, tem que apresentar de novo, caiu a conexão. Ele tem que reiniciar. Até você saiu da sala. Ixi, caiu minha internet. Agora voltou. Sinal de internet. E eu voltei, né? Tá bom. Mas ainda não está apresentando, só voltou para a sala. Tudo bem, vamos voltar a apresentar. Obrigado pelo aviso, tá bom? Sempre me avisem, tá? A internet aqui é meio instável, eu acho. Eu me mudei, eu falei para vocês que eu saí do apartamento. Tá. Beleza. Caiu aonde? Tá? Então, só para desenhar, ter uma visão tridimensional desse capacitor, né? Então, imagine ele como sendo dessa forma, né? Na região entre as placas do capacitor, então, existe esse campo elétrico, né? Ok? Bom, então vamos seguir aquela nossa regra, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos traçar uma superfície gaussiana, né? Que eu vou chamar isso aqui de gaussiana. Essa gaussiana ela vai ser traçada envolvendo a carga positiva, tá? A placa carregada positiva, né? Lembrem que essas cargas, né, é um condutor, elas estão todas nessa superfície aqui do condutor, tá? Elas estão do lado de baixo, né, devido à interação com essa carga negativa, né? Então, toda a carga elétrica está nessa superfície do condutor. Ok? Bom, o que me diz a lei de Gauss? A lei de Gauss, ela me diz que ε0 vezes a integral sobre a superfície de E escalar de A é igual a carga envolvida. Certo? Bom, então, E escalar de A, né? dA tá apontando para cá. Certo? Esse é o meu vetor dA, ok? E o campo elétrico, né? Essas linhas de campo, e é uniforme, então esse daqui é o meu campo E. Vocês estão conseguindo enxergar ou está muito pequeno esse desenho aqui? Tá bom, professor. Dá para enxergar bem, sim. Então, isso daqui fica simplesmente ε0, a integral ao longo da superfície E dA igual a carga envolvida. Mas qual que é a carga envolvida por essa gaussiana aqui, né? É a carga positiva, né? Eu vou usar... Eu uso o Q minúsculo, tá? No desenho do livro, no desenho está o Q maiúsculo, esse desenho é do livro, tá? Nós vamos usar o Q minúsculo. Q, tá bom? Mais Q. Certo? Tá.
Bom, então eu vou ter epsilon zero. O campo é uniforme aqui dentro, tá? Aproximadamente uniforme, então eu posso tirar a integral. E a integral de superfície, né, de dA vai dar quanto? Vai dar simplesmente a área superficial da minha placa, certo? Então, vou ter epsilon zero e vezes a área igual a Q. Tá bom? Bom, fiz a minha segunda parte do cálculo, né? A terceira parte do cálculo, né, é calcular a diferença de potencial V, que vai ser a integral da placa negativa até a placa positiva de E escalar ds, né? Aqui tem um detalhe, tá? Lembra que no slide anterior eu falei para vocês que a gente sempre pegava da placa negativa para a placa positiva, para aquele produto escalar, dar um sinal negativo e cancelar com o sinal negativo que tem aqui fora, e aí a gente simplesmente resolveria essa integral aqui, né? Então, vamos fazer isso. Então, V, campo elétrico, de novo, é uniforme na região entre as placas, sai daqui. Agora, quanto que dá a integral da placa negativa até a placa positiva do ds? Alguém sabe? O que eu estou calculando? Estou calculando elementos infinitesimais de caminho, partindo daqui e chegando aqui, né? Esse ds. Bom, o que eu vou fazer? Se eu integrar, significa somar os elementos infinitesimais de caminho, ok? E o resultado vai ser a distância entre as placas, né? Então, V vai ser simplesmente o quê? E vezes D, certo? Alguém com dúvida em como saiu isso daqui? Não? Bom, agora eu vou jogar na minha definição de capacitância, né? Que a carga elétrica é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, a capacitância é a carga, né, sobre a diferença de potencial, né? Então, vou pegar o resultado e a capacitância é epsilon zero, campo, vezes a área, dividido por campo vezes D. Então, a capacitância de um capacitor de placas paralelas, né, é simplesmente epsilon zero A sobre D. Observem que isso daqui satisfaz o que eu falei lá no início da aula, que a capacitância de um capacitor ela é uma propriedade do capacitor, que ela não depende da quantidade de carga, ela não depende da diferença de potencial a qual o capacitor está submetido, tá? Ela depende simplesmente, né, da geometria do capacitor, ou seja, da área das placas do capacitor, da distância de separação entre essas placas e do meio onde o capacitor está inserido, que é essa informação entra no epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo, certo? Né? Então, a capacitância é uma propriedade do capacitor, do instrumento, depende só das características geométricas desse capacitor. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Tá. Bom, então esse é o cálculo. Aqui vamos pegar o seguinte, um capacitor com formato um pouquinho diferente, tá? Um capacitor cilíndrico, né? O que é um capacitor cilíndrico, né? Ele tem um cilindro maciço, condutor, né? Aqui no centro, né? Com as cargas positivas, e uma casca cilíndrica, né? Com as cargas negativas, né? Então, aqui eu vou ter Q positivo e aqui eu vou ter menos Q, né? Então, o capacitor tem uma carga Q. Esse cilindro, né? A gente vai dizer que ele tem uma altura, certo? Que é esse L aqui. Tá bom? Ok?
E o raio interno, né, o raio da placa interna é o Azinho, o raio da placa externa é esse B, né? Então, se a gente olhar esse capacitor de lado, né, assim, no perfil, a gente vai enxergar isso aqui, né? Tem a carga Q aqui dentro, né, a carga menos Q na casca cilíndrica, o raio do condutor interno, que é A, o raio do condutor externo, que é B. O campo elétrico tem essa orientação radial aqui, certo? Mostrado por essas linhas de campo. Okay? A gente traça uma gaussiana envolvendo a carga positiva. Pergunta, qual que é o formato dessa gaussiana? Essa gaussiana é uma gaussiana cilíndrica de raio R, né? Então, essa gaussiana, ela vai estar... Deixa eu pegar uma caneta da mesma cor aqui. Né? Essa gaussiana, ela envolve todo o meu cilindro interno, tá bom? Então, essa gaussiana, ela se propaga aqui para baixo, tá? Então, ela vai passar aqui dentro, está envolvendo todo o meu cilindro interno, tá bom? Tá? Olhando de perfil, é um círculo, certo? Né? Bom, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a regrinha de cálculo de capacitância, né? A gente já assumiu que aqui tem uma carga positiva. Tem uma carga positiva mais que, né? Deixa eu apagar isso aqui. Né? Então, a lei de Gauss. A lei de Gauss vai me dizer que é 0 vezes a integral de E escalar de A é igual a carga envolvida, né? Então, aqui, o campo elétrico, né? Se eu pegar aqui em cima da minha superfície gaussiana, E tem essa orientação, certo? E DA sempre aponta para fora, então E e DA tem a mesma orientação, né? Então, isso daqui vai ser a integral ao longo da superfície da minha gaussiana cilíndrica, né? E qual orientação é essa? A orientação radial, né? Esse cara DR, DA, na radial, né? Qualquer carga envolvida é a carga positiva, né? Então, ε0, a integral de superfície de E dA igual a carga envolvida, certo? O campo elétrico aqui é uniforme, então eu vou ter ε0 e a integral ao longo da minha superfície, que é uma superfície gaussiana cilíndrica, dA igual a Q. Essa integral aqui vai me dar a área da minha superfície gaussiana, que agora é um cilindro que tem lado L, né? Altura L, né? E raio Rzinho, né? Como é que é a área de um cilindro, né? A área do cilindro, a área lateral do cilindro é o quê? A área da base, né? Não, desculpa, é a circunferência, né? 2 pi R, né? Vezes L, que é a altura, né? Essa circunferência aqui, né? Vezes a altura do cilindro, certo? Tranquilo? Tá? Então, aqui eu vou ter que ε0 e que multiplica 2 pi R vezes L é igual a Q, né? Ou ainda que o campo, né, vai ser o quê? A carga 2 pi ε0 R L, né? Bom, usei a lei de Gauss, né? Então, eu preciso agora calcular o potencial. V é igual a integral da carga negativa até a positiva
de E escalar ds, né? Então, isso vai ser a integral da carga negativa até a positiva de Q sobre 2 π epsilon 0 r L. O que é ds? ds é essa trajetória aqui, né? Da placa com carga negativa até a placa com carga positiva, né? Então, o meu ds está aqui, né? O que vai ser o meu ds, né? Ele vai ser o quê? Vai ser dr, né? Só que na direção de menos r, tá? Ele é radial apontando para dentro. Tá bom? Tranquilo? Tudo certo, professor. Tá. Beleza. Então, aqui vai ficar um menos dr, certo? O que acontece aqui? Então, esse V vai ser, tira tudo que é constante, né? Q sobre 2 π epsilon 0, né? A altura do cilindro é constante. A integral, ok? De menos até mais, né? Menos, a placa negativa tem raio B, certo? A placa positiva tem raio A, certo? Né? Então, o que eu vou ter aqui? De 1 sobre R, né? O R que sobrou aqui, que não saiu para fora, dr, ok? Tem sinal negativo aqui na frente. Essa integral aqui, vocês lembram quanto que dá? Essa integral aqui, ela é o logaritmo do valor natural de n, né? Tá? Bom, aí vocês vão substituir isso daqui aqui e vocês vão obter o resultado, e aí vocês vão ter um potencial, né? Esse potencial aqui, quando você substituir o logaritmo, ele vai dar Q sobre 2 π epsilon 0 L, que é o comprimento do cilindro, certo? Logaritmo natural de B sobre A. Ok? E aí você substitui essa expressão do potencial e esta expressão para a carga elétrica na definição de capacitância, que é sobre V, tá bom? Eu vou terminar por aqui, na próxima aula eu reponho, eu continuo daqui, tá bom? Já acabou o nosso tempo, desculpa pelo meu computador travar durante a aula, tá? Atrasa um pouquinho, mas na próxima aula a gente continua, tá bom? Alguma dúvida? As dúvidas de vocês eu também vou ter que, de quem me mandou e-mail, vou ter que tirar na próxima aula também, tá? Desculpa pelo computador ter Eu só travado. tenho uma dúvida em relação ao potencial. O sinal negativo, ele some mesmo ou tem sinal negativo? O sinal da definição de potencial? Não. Na última IV é igual a... Aqui, esse negativo aqui? Isso. Ele vai desaparecer, porque aqui ó, vai ficar logaritmo de B menos A, certo? Tá. Que é igual a menos o logaritmo de A menos B. E aí você vai usar as propriedades dos logaritmos e é daí que eles desaparecem, tá? Entendi. Obrigada. Entendeu? Sim. Professor, uma dúvida. Nessa última situação que o senhor apresentou, essa placa menos Q, ela também seria uma espécie de uma blindagem nessa situação? Sim, ela faz o trabalho de uma blindagem eletrostática. É por isso que ela é usada como aqueles cabos coaxiais de antena, né? Uma das funções é fazer blindagem eletrostática. Funciona dessa forma. Funciona para aumentar a energia transportada e, ao mesmo tempo, fornecer uma blindagem eletrostática.
Mas sim, muito bem observado, porque ela foi uma gaiola de Faraday, né? Foi isso que você pensou? É. O nome parece que grade, alguma coisa assim. Como? O nome, se eu não me engano, o nome que dá para isso é como se fosse uma grade, uma rede, não sei exatamente o nome que se dá. O nome genérico é gaiola de Faraday, né? O nome genérico. Mas ali, no caso do cabo coaxial, deve ter algum nome técnico, né? Que o pessoal da eletrotécnica usa para descrever isso. Eu confesso que não sei qual que é a designação técnica para isso, né? Mas é usado para isso, né? Forma uma blindagem eletrostática. Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, eu vou sair aqui, eu preciso reiniciar meu computador de novo para a próxima aula, que está travando já. Obrigado por participar da aula. Até quarta-feira, professor. Até quarta-feira. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau.